Olá, seja muito bem-vinda, bem-vindo ao nosso podcast Gravidez e Mais, que é um espaço que nós criamos para falar sobre a vida da mulher, gestação, pré-natal, parto, puerpério, empreendedorismo feminino, autoestima e tudo que envolve o universo feminino. E hoje nós iremos falar sobre como as crenças limitantes podem interferir no processo de parto e nascimento. E para falar sobre esse tema incrível que pode virar uma chave na sua vida, não somente em relação ao parto, mas em relação a tudo que te limita de conquistar na sua vida, eu trouxe essa pessoa incrível, que é o Igor Queiroz, que ele é administrador de formação, mas decidiu mergulhar na sua vida. Em que? Na mente humana. Ele é psicanalista e hipnoterapeuta clínico. O Igor, que faz um trabalho incrível aqui na cidade de Manaus e é uma figura maravilhosa. Igor, muito obrigada por você ter vindo hoje falar aqui comigo. E desde já, pessoal, quero convidar você a compartilhar esse vídeo já com todas as pessoas que você conhece, porque hoje chaves serão viradas na sua vida, você que ficar com a gente aqui até o final. E não deixe também de seguir esse canal. Siga, ative o sininho e fica com a gente até o final. Igor, muito obrigada por você ter vindo. Obrigada, de verdade. Nós já somos admiradores do seu trabalho. A gente se conheceu, gente, de uma maneira inusitada, né? Numa noite que antecedeu o nosso curso de hipnose clínica aqui na cidade de Manaus com o querido Lucas Naves, que é um cara que mais forma hipnoterapeutas clínicos no Brasil e no mundo, né? Ele é um cara incrível e a gente se conheceu e ali nos tornamos profundos admiradores do trabalho um do outro. Então, Igor, que prazer imenso te receber aqui, viu? Doutora, eu que estou extremamente agradecido. Eu digo que nada nessa vida é por acaso, né? E é muito importante a gente se conectar com pessoas, com seres humanos maravilhosos, como a senhora é, fazendo esse trabalho maravilhoso. Levando conhecimento para as pessoas, conhecimento que liberta, isso é o que é o mais importante, para que muita gente que esteja vivendo em um cativeiro emocional realmente possa se libertar e viver o melhor de sua vida, isso que é importante. Então, eu que agradeço esse convite da gente poder compartilhar assuntos de relevância aqui e assim, a questão da crença limitante é algo tão comum, infelizmente, na vida das pessoas e que tem gente que não consegue se libertar, tem gente que por falta de conhecimento ou por falta de instrução, que é isso que esse podcast ele vem trabalhar, levando instrução e conhecimento para as pessoas para que elas possam realmente ter uma vida diferenciada. E Igor, o motivo de eu trazer esse tema específico hoje aqui para a nossa discussão é porque entendo uma coisa curiosa que acontece comigo no consultório. A paciente chega assim, doutora, eu quero ter parto normal, eu quero que a senhora me diga tudo o que eu preciso fazer, o passo a passo, o que eu preciso comer, a atividade que eu preciso realizar, quantos quilos eu tenho que ganhar para ter um parto normal. Ou seja, eu percebi ao longo da minha jornada como obstetra que nós criamos um estereótipo físico da mulher que pode e da que não pode, da que não vai conseguir parir. E, na verdade, muito mais importante do que um perfil físico é um perfil mental. Então, hoje eu te trouxe aqui para a gente falar um pouco sobre esse perfil mental que as pessoas tanto desconhecem, né? E que ele é de tanta importância para viver uma experiência de parto positiva. Igor, diga pra gente, o que é uma crença limitante? As crenças limitantes, antes de mais nada, é muito importante saber o seguinte. Imagina que o ser humano é um celular que vem na caixa. Então, um celular zerado que vem de fábrica, ele não vem com vírus. Os vírus eles vão entrar nesse celular à medida que a pessoa vai baixando talvez aplicativos que não sejam de boas procedências, ou vídeos, conteúdos, e aí esse celular vai inserindo o vírus, de repente acaba limitando ou prejudicando o funcionamento desse celular. Assim é o ser humano. Então tem muitas pessoas que acham que já nasceram com alguma crença que possa limitá-lo. E na verdade não é assim.
As crenças limitantes são padrões de pensamentos que possam vir a intervir diretamente nos seus resultados. Seja pela pessoa achar que ela não pode, porque ela não consegue, porque ela é diferente. Ou seja, tudo aquilo que pode limitar o teu resultado pode ser considerado uma crença limitante. E aí a gente tem que ver o seguinte: existe a limitação física, porque às vezes você teve um problema, um acidente, teve uma limitação na perna e você não pode ter um resultado de correr longas distâncias. Isso é uma coisa. Mas a crença limitante, crença, emoção, aquilo que eu acredito vai me limitar ou vai me impulsionar para melhores resultados? Tudo aquilo que me limita é considerado uma crença limitante. E por que eu falei a questão do celular? Porque muitas pessoas acham que já nasceram bloqueadas, que já nasceram pessimistas, que já nasceram ciumentas, que já nasceram raivosas, e não é isso. Todas as pessoas, na sua formação de personalidade, elas são sujeitas a experiências e observações que podem vir a identificar alguns tipos de crenças e ela internaliza aquilo ali. E de repente ela se torna aquela pessoa que ela não deseja ser. Ela ter aquela emoção que ela não deseja carregar consigo. Não, e a gente até fala às vezes, né? Eu sou assim, eu nasci assim. A gente fala isso, né? E na verdade não. É até interessante que você me fez lembrar de uma comparação que o professor, né, o Lucas, o nosso mestre, fala, que é justamente sobre o cérebro, né? O cérebro é só uma estrutura e que normalmente todos nós temos um cérebro muito parecido, né? O mesmo peso, às vezes a mesma quantidade de célula, as mesmas conexões sinápticas, mas né, ou seja, a máquina é a mesma, mas o software, a programação é diferente, né? Verdade. E aí pessoas às vezes que olham para uma coisa e dizem, não, esse desafio é demais para mim. Outra já fala, cara, não, isso aí vai ser muito tranquilo para mim. E eu vejo isso claramente no consultório, como às vezes eu tenho pacientes que dizem, ai, doutora, eu tô aqui para a senhora me ajudar, eu sei que eu sou fraca para dor, mas vamos lá, eu sei que hoje a senhora tem uma equipe de anestesia e se eu precisar a gente vai ter anestesia, enquanto tem outras que chegam e dizem, não, eu sou forte para dor. Não, doutora, sou muito tolerante, passei a minha vida tendo cólica, né? Então, você vê que umas se acham fracas, outras fortes, e vão ali alimentando, né, aquela crença que algumas podem e outras não podem ter, né? Perfeito. Eu sempre falo o seguinte, aquilo que você foca é o seu resultado. Não tem como você focar na dor e você querer algo diferente disso. Assim como não tem como você focar na positividade e você só ter resultados negativos. Às vezes um resultado negativo de quem foca na positividade é algo que acontece, porque nem sempre a gente só tem resultados positivos, como nem sempre nós temos resultados negativos. A grande diferença é, aquela pessoa que tem uma mente positiva, ela não vai ver o resultado negativo como algo para baixo, como uma perda. Ela vai ver ali como uma oportunidade de aprendizado. Entendeu? O que eu aprendi com esse resultado? Ou seja, da próxima vez eu não vou errar dessa forma. Eu já não vou ter esse resultado, eu vou ter outro. Então, essa é a diferença. Então, é isso que muda o mundo, é isso que muda a personalidade. Quando a gente fala terapeuticamente na palavra ressignificação, é isso. Aconteceram eventos na minha vida que eu não tive controle, não tive responsabilidade, não tive culpa, mas que colocaram na minha cabeça crenças limitantes, colocaram na minha cabeça traumas. E aí, para que eu possa me libertar desses traumas ou dessas crenças, eu preciso dar um novo sentido para esse acontecimento que gerou, que teve ali na minha vida. Quando eu tenho essa percepção de dar um novo sentido, de ressignificar, naquele momento, naturalmente, o meu mindset muda. A minha forma de pensar, a minha forma de agir, a minha forma de perceber muda. E as pessoas falam assim, caramba, eu pensava assim, agora eu não penso mais, eu tinha medo disso, agora eu não tenho mais. Como, por exemplo, tem muitas pessoas que por causa de um acidente de carro, ela não consegue mais dirigir, ela já é bloqueada na questão da direção.
Tem pessoas que acham que por causa de um relacionamento tóxico que ela viveu, ela acha que nenhum outro relacionamento vai dar certo. Mas é aquilo que eu sempre falo, você não pode generalizar em uma coisa que deu errado na sua vida, tudo aquilo que vai acontecer depois. Você não pode comparar. Se eu trouxer para o lado do parto, uma história negativa influencia toda uma visão que você tem acerca do nascimento. Isso. E isso eu vejo muito, muito, muito todos os dias, porque às vezes a gente tolera muitas coisas negativas na nossa vida e algumas pessoas vão usando isso para aprendizado, mas quando o assunto é nascimento, a gente não tolera nada negativo. E é por isso que, muitas vezes, um desfecho negativo ou uma mulher traumatizada com o parto ecoa tão distante do que uma mulher que teve uma experiência boa. Se você for olhar nas nossas redes, relato das mães que nós acompanhamos no parto, você vai ver muitos e muitos e muitos dezenas de relatos positivos. Mas o mínimo de relato negativo, ele vai distante, 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 porque ele está ali falando sobre nascimento, que biologicamente é algo que pode acontecer, um desfecho negativo. Quando a gente vai para a epidemiologia do parto, do nascimento, de morte materna, morte fetal, isso está previsto acontecer. Porém, hoje, na nossa sociedade, né, na sociedade tecnológica, médica, isso se torna inadmissível, porque nós mesclamos hoje um evento que é biológico e, ao mesmo tempo, é social. Então, o nascimento tomou uma conotação de festa, de social muito grande. E hoje a gente tem fotos, tem vídeo, tem comemoração, chega em casa, tem o balão, tem a lembrancinha, né? Lembrando o quê? Remetendo a um aniversário, remetendo a um casamento, tem a lembrancinha de visita do bebê. Então, você vê que isso faz com que a mente da mulher, a mente da família, modifique em relação ao parto. E fala para mim, Igor, como que essa influência do que as pessoas ouvem, de que maneira que eu posso trabalhar para ler de uma maneira positiva, porque a gente vai ouvir relatos, né? A gente vai ouvir opiniões. Por exemplo, uma mulher gestante que está me ouvindo hoje aqui pode ouvir dos seus familiares, todo mundo vai dar, né? Porque parece que tem uma placa escrita aqui na testa da mulher gestante, né? Deixe sua opinião aqui agora, né? Então, ela... E aí, parece que as pessoas vêm toda interessada, né? E o que você já está pensando sobre o seu parto? As pessoas não querem saber o que ela pensou, as pessoas vão querer dar a opinião delas, né? Então, elas não estão dispostas a ouvir e acolher, não. Na verdade, elas estão te perguntando para poder dar a opinião delas em relação àquilo que você escolheu. Como que uma pessoa que está se preparando mentalmente, que está ali, que tem um sonho tal, ela pode se proteger de receber, durante a sua gestação, durante a sua preparação física e mental, uma opinião assim tão forte? Eu achei essa sua pergunta excelente, doutora, porque vai completamente de encontro ao funcionamento da mente humana. O ser humano, naturalmente, ele é um negativo, mas isso é do funcionamento da mente. Por quê? Porque a nossa mente, ela vai buscar primeiro o instinto de sobrevivência. Então, para que eu possa realmente estar no módulo sobrevivência, eu preciso olhar o mundo de uma forma negativa. Se vier um monstro daqui, eu preciso correr para lá. Né? Eu digo o seguinte, que na evolução da espécie humana, o que foi realmente desenvolvido foi o nosso córtex pré-frontal, a parte racional. Hoje, tem estudos que falam que uma criança de 7 anos tem mais informações do que o imperador romano lá da Roma Antiga, em toda a sua vida. Né? Então, assim, a parte racional ela foi muito evoluída com essa questão da evolução da espécie humana, porém, a parte emocional não. O sistema límbico ainda é o mesmo. Então, é como se o nosso sistema límbico ainda fosse o mesmo sistema límbico dos nossos ancestrais.
A gente tem medo que aconteça certas coisas. Mas aí vem a Bíblia e fala assim, olha, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, esse trabalho que a senhora está fazendo de levar informação, de levar uma verdade diferenciada para as pessoas, faz com que elas possam olhar a vida com outra ótica. Porque, imagina, já viu aquela pessoa que ela pode receber 10 elogios, mas se ela receber uma crítica, aquela crítica abala muito mais do que os 10 elogios, ela descarta completamente os 10 elogios e ela fica focando somente naquela crítica que recebeu. É o sistema de sobrevivência. Eu preciso melhorar o negativo. Eu preciso fugir daquela coisa negativa que está ao meu redor. Não, e é engraçado, Igor, que você está falando, e eu estou me lembrando de uma paciente minha, que eu já cuidei dela no passado, que ela era assim, um baita do mulherão, autona, um quadrilzão, uma pelve das melhores que eu já vi na minha vida. E toda consulta ela ia comigo e eu, olha, meu Deus, que coisa maravilhosa, que pelve maravilhosa, só que ela era uma dessas que estava estampado na testa aqui, deixa sua opinião aqui. E todas as vezes que alguém dizia assim para ela, menina, tu vai tentar ter parto normal, tu tá ficando maluca, aquilo ali desestabilizava ela de uma forma impressionante. Parece assim que não era suficiente eu, como profissional obstetra, técnica, com formação, falar para ela que ela estava indo bem, o esposo está apoiando, a mãe dela está do lado dela. Se chegasse um desconhecido que olhasse ela, você está grávida, tal, ela se sentia abalada, assim. Então, muito abalada, a ponto de chegar na consulta, chorar e dizer, meu Deus, eu não vou conseguir, tudo mais. E ela conseguiu, tá, gente? E são os estímulos, né? Porque eu falo o seguinte, que, olha só, o ser humano, ele já nasce com esse software da sobrevivência. Então, para eu sobreviver, eu preciso estar muito mais antenado às situações negativas que estão ao meu redor do que às positivas. Esse é natural do ser humano. Só que, dependendo dos estímulos familiares que eu tenho, que eu vou ter, essa minha percepção negativa, ela pode potencializar ou então mudar para uma percepção positiva. Ou seja, ao invés de eu olhar sempre o copo meio vazio, eu vou olhar agora o copo meio cheio. Vale muito dos estímulos, das questões do que você ouve, do que você foca, do que você assiste. Então, por exemplo, existem aquelas pessoas que são positivas, que estão de bem com a vida. Por quê? Porque elas tiveram esses estímulos na infância. Aquelas pessoas que são muito mais negativas do que o normal, elas já tiveram um estímulo reverso a essa positividade. Então, quando a gente coloca um conteúdo, quando a gente estimula uma pessoa a querer ouvir algo que vai falar que ela pode sim ter o resultado que ela deseja, ela pode não acreditar naquele momento, mas se ela se permite, né, até respondendo sua pergunta, se ela se permite, se ela fala o seguinte, não, eu quero me desprender dessa minha emoção negativa, que é algo, eu sei que é algo difícil, é algo que às vezes é mais forte do que ela, porque por mais que ela queira visualizar os acontecimentos de forma positiva, mas a sua essência não deixa, se ela tiver vivido em um ambiente que proporcione a isso. E aí, quando ela se permite, quando ela começa a fazer novas atividades, a assistir novos conteúdos que vêm a provar que ela pode sim, que ela pode alcançar aquele objetivo, que ela pode ter uma realidade diferente na vida dela, isso começa a virar hábito. De tanto ela fazer, aquele hábito começa a virar uma rotina. E depois de um certo tempo, aquilo pode passar a ser a realidade dela. E aí, nesse momento, é muito importante ela aprender a blindar a mente. Porque ela já sabe qual é a nova realidade dela. Só que a mente do ser humano, ela pode voltar sim, porque aquele software está lá. A gente só vai meio que implementar uma memória em cima da outra, mas aquela antiga vai estar lá guardadinha. Se ela estimular, ela pode voltar àqueles padrões mentais anteriores, mas não é isso que ela quer. Então, por não ser isso que ela quer, ela precisa realmente se blindar. E às vezes é muito difícil, doutora, porque você está num ambiente familiar tóxico, que vem uma pessoa e fofoca aqui. Menina, tu viu? O parto daquela mulher quase que morria.
Aí veio outra, tu viu? Aquela aí não aguentou. Ela já teve 3 filhos cesáreos, não vai ter parto normal. E aí começa aquele negócio, e de tanto você dar ouvidos àquilo ali, mesmo você sabendo que não é bem, que não faz bem, que é algo tóxico para você, a tua mente começa a ser reprogramada novamente. Então, Igor, você acha que se perceber seria um passo importante? Então, por Sim. exemplo, eu sou uma pessoa negativa, ou dentro da linguagem de mindset, eu tenho um mindset fixo, né? Ou eu tenho um mindset de crescimento. Para você que está me acompanhando, olha só, né? Eu, quando comecei esse modelo de preparação mental para o parto, que eu vi que era essencial na vida das minhas pacientes, eu fui mergulhar na programação neurolinguística, no estudo do mindset. E só para você entender um pouco, eu quero te situar, né? Então, hoje, quando a gente vai para o estudo do mindset, a gente tem 2 tipos de mindset: o mindset fixo e o mindset de crescimento. O mindset fixo é aquele perfil mais negativo da pessoa que, por exemplo, se sente diante de um desafio, se sente desestimulada, é aquela pessoa que tem dificuldade de ir atrás mesmo. Ela se sente muito mais bem quando ela é elogiada, quando as coisas são mais fáceis, do que quando são desafiadoras. Já uma pessoa que tem um mindset de crescimento é aquela pessoa que, diante de desafios, ela sente que está crescendo, ela gosta de coisas cada vez mais desafiadoras, ela se sente até desestimulada quando entra naquele perfil assim, tá tudo muito sossegado, rapaz, estou precisando de um desafio na minha vida. Então, essa é a pessoa que tem um mindset de crescimento. E hoje, o reconhecimento desses 2 perfis pode nos ajudar a ajudar essa paciente a ela fazer os melhores exercícios para uma boa preparação mental. Hoje a gente, dentro do consultório, trabalha um modelo de parto, que é um modelo mental de parto. Então, veja só, né? Olha só como as coisas do parto vão evoluindo. Há tempos atrás a gente falava de parto humanizado, depois de parto natural. Hoje a gente trabalha muito, claro, trabalha a humanização, trabalha o parto natural, mas hoje a gente trabalha o modelo mental. E esse modelo mental se chama parto positivo. O que a gente ensina para as pacientes dentro do parto positivo? A gente ensina as pacientes a manterem o controle daquilo que elas podem controlar. E aquilo que a gente não pode controlar, a gente trabalha uma autoconexão, a entrega e a ressignificação. Por exemplo, porque o que eu posso controlar dentro do meu pré-natal e dentro do meu parto? Eu posso controlar, Igor, com quem que eu faço o meu pré-natal. Eu posso ir lá escolher, né? Se eu tenho um convênio, eu posso olhar na lista e dizer, eu vou com esse médico, eu vou com esse outro. Eu posso controlar se eu vou ter uma playlist no parto. Eu posso controlar quem vai me acompanhar durante o trabalho de parto, se é meu esposo, se é minha mãe, se é minha sogra. Mas o que eu não posso controlar? Eu não posso controlar se eu vou passar por um trabalho de parto e lá no finalzinho eu vou precisar de uma cesariana. Se teve realmente indicação da cesariana. Então, se eu sou uma pessoa, né, que eu tenho um mindset fixo e que, para mim, era importante eu entrar em trabalho de parto e conseguir ter o parto normal, e se isso não acontecer, eu vou ficar extremamente frustrada, com certeza eu amplio as portas de um puerpério difícil, com muitas vezes ali uma depressão pós-parto. Por quê? Porque eu quis estar no controle de tudo. Mas quando eu trabalho esse modelo mental em que, olha, nós vamos dar o nosso melhor dentro daquilo que a gente consegue, e se não for possível, nós iremos trabalhar ressignificação, eu já abro as portas para um puerpério mais leve, mais suave, mesmo que o desfecho do parto não tenha sido aquilo que nós programamos. E hoje, por exemplo, você ter uma ideia, eu trabalho isso dentro do consultório, porque a gente vai progredindo na vida, né? Uhum. Então, algumas vezes a gente já levantou a bandeira, olha, o parto normal é possível, tal, para todas as mulheres. Aí vinha aquelas mulheres que acreditavam 100% que elas poderiam ter esse parto, mas quando a gente não trabalha, né, as linhas, os vários caminhos que a coisa pode tomar, puxa vida, eu já estou colocando essa mulher na beira do abismo da frustração. E
o desfecho não programado pode ser só um empurrãozinho para que ela caia, né? Então, eu acho que reconhecer essa mulher é um ponto fundamental, né? Não sei se você concorda comigo. Você vê como a coisa é cíclica. Olha só, você querer controlar o que você não pode controlar é um dos principais pilares para o transtorno de ansiedade. E aí, olha só, quando você quer controlar o que você não controla, você aciona o gatilho da ansiedade, que vai proporcionar um medo muito maior do que o medo comum. Provavelmente, nesse medo, você joga uma enxurrada de adrenalina no seu corpo, que vai inibir a ocitocina, que é o hormônio ali do prazer do parto. Naturalmente, a mulher se fecha e vai ter grandes complicações de ter um bom parto prazeroso. Então, olha como é cíclico. A partir do momento que a mãe se permite ter novos conhecimentos, se abrir para novas oportunidades, novas pesquisas, novos ensinamentos, ela vai ver o seguinte, que, como a senhora falou, se ela começa a colocar em prática que ela só vai ter aquela atenção naquilo que ela pode controlar. E tem certas coisas que ela não pode controlar e está tudo certo. E aí, quando ela coloca isso em prática, ela focar naquilo que ela controla, o nível de ansiedade na hora do parto vai diminuir, o nível de medo vai diminuir, o nível de adrenalina no corpo diminui, a ocitocina está bem presente, ela começa a ter um parto prazeroso. Ela começa a vivenciar o prazer que é o parto natural. E eu falo o seguinte, mãe, todas as mulheres, elas nasceram com a possibilidade de ter o parto normal. Esse é o natural do ser humano. Só que tem muitas pessoas que fazem da exceção a regra. Não, a regra aqui é ter parto cesáreo, porque... Enfim, o natural de todo ser humano é ter o parto normal. Só que pelas coisas que você ouviu, pelas crenças limitantes e muitas das vezes passada por pessoas que tiveram mais experiências frustrantes, que o mundo dela não é o seu mundo, você acaba internalizando isso. E você acha que aquela realidade vai ser a sua realidade. E não é bem assim. Quando você abre a sua mente para novas informações, para novas oportunidades, você vai ver que tudo aquilo que aconteceu com ela vai ser diferente, porque aquilo ali foi a realidade dela. A sua vai ser diferente. E você começa realmente a ter aquele prazer. A gente chama isso de partolândia. É você, naquele momento, baixar um pouco das informações que está no neocórtex, que é a parte racional, e simplesmente estar aberto para se entregar na emoção. A emoção de você estar dando à luz, da emoção que você está conversando com sua filha, seu filho, você está se comunicando com ela, você está ajudando ela a vir ao mundo, porque você está vivenciando isso. E aí, você tem um conceito completamente diferente de dor. Porque o parto não é para ser desconfortável, né? Nós já tivemos exemplos de depoimentos de mulheres que não acreditavam em parto normal e disseram, eu gostaria de viver tudo novamente. Por quê? Porque tiveram o conhecimento da essência do que é o prazer do parto. Mas você só tem esse conhecimento, você só vai saber experimentar quando você se abre para novas informações. Você deixa de ouvir aquilo que as pessoas falam ao seu redor, que a gente, às vezes, não culpa elas, porque às vezes a realidade dela foi uma realidade muito limitada. Elas também não tiveram informações nem outras experiências. Mas você deixa um pouco de ouvir e vai ouvir situações, experiências e depoimentos de profissionais que podem te ajudar. E aí, consequentemente, a tua realidade vira outra. Igor, você falou uma palavra aí que hoje ela é, assim, muito forte no consultório. Ansiedade. Uhum. E olha só que coisa, assim, que graças a Deus eu consegui reduzir, né? A ansiedade das famílias em relação à data do parto. Há uns anos atrás eu via os casais chegassem assim, doutora, a data do parto é tal, né? Quando a gente coloca aquela data provável do parto na caderneta de pré-natal, as pessoas entendiam que aquele era o dia que o bebê tinha que nascer.
E eu, cara, tinha que trabalhar arduamente em cima desse conceito, que aquilo era só uma data provável, não era a data certa. Hoje em dia eu já vejo que reduziu essa ansiedade. Talvez pelo trabalho educacional que a gente faz aqui, já reduziu. Mas quando você fala assim, você falou da ansiedade, né? A ansiedade. Ansiedade é um bloqueador do trabalho de parto. Nós não podemos esquecer que o trabalho de parto ele é um evento endócrino, em que uma das coisas que podem ajudar no bom fluir do trabalho de parto é justamente a segurança, a calma, os hormônios que estão ativos, as endorfinas, a ocitocina que está ativo em momentos calmos e prazerosos na nossa vida. E que os vilões, os bloqueadores do bom desempenho durante o trabalho de parto são justamente os hormônios opostos, os hormônios de tensão, medo, dor, os hormônios que estão ativados pelo nosso sistema de fuga, como você falou, de proteção, que seria a adrenalina, cortisol elevado, tudo mais, são bloqueadores do bom funcionamento do trabalho de parto. Então, eu queria te pedir hoje, perguntar se você teria aqui para as pessoas que estão nos assistindo algum exercício simples que pudesse reduzir a ansiedade em relação, por exemplo, a algo que a mulher ouviu, de que ela não conseguiria, em relação, por exemplo, à data do nascimento do bebê, ao peso que o bebê está, e é uma série de ansiedades que uma mulher gestante no final de sua gestação pode ter. Você tem algum exercício assim, olha, faça isso, comece por esse exercício. Tem alguma coisa que você possa nos dar? Tem sim. Eu faço muitos trabalhos com mulheres que estão gestantes e querem ter a oportunidade de desfrutar em um parto prazeroso, né? Um parto natural, normal, prazeroso. E a primeira coisa que eu sempre falo é o seguinte: acredite que o seu parto pode ser um parto prazeroso. Primeira coisa é isso, é você colocar na sua mente que nem tudo na sua vida pode ser negativo. O principal ensinamento aqui é você ter que mudar a sua própria chave. Não depende de outra pessoa, porque às vezes você está com pessoas ao redor que não te estimulam a isso. Então você tem que procurar ser uma pessoa que realmente vai buscar outras informações para ter outras habilidades e, consequentemente, ter aquilo que você deseja, o resultado que você almeja. Uma coisa muito importante que a hipnose ela trabalha para um parto prazeroso é o combate à ansiedade. Porque é a ansiedade que gera o medo, que vai gerar aquela enxurrada de hormônios excessivos, de neurotransmissores como cortisol, como adrenalina, enfim. Então, quando a gente diminui a questão da ansiedade, a gente acaba se abrindo para uma melhor experiência. Então, um negócio que a gente pode fazer é o seguinte, olha só, a nossa mente ela não sabe o que é real e o que é imaginário. O mesmo caminho neural que a sua mente faz quando você vê algo é o mesmo caminho neural que faz quando você imagina. Então, por exemplo, você já prestou atenção que às vezes quando você está pensando em uma discussão que você teve alguns dias atrás, alguns meses atrás, às vezes anos, você sente a mesma sensação do que naquele dia que realmente o negócio aconteceu? Por que isso? Porque na mente ela está vivenciando novamente aquilo que você viveu anteriormente. Por isso que a pessoa que é muito ansiosa, ela está vivendo o tempo todo aquele medo que ela tem do futuro, mas às vezes é um medo que não vai existir. Então, é por isso que é muito importante e saudável você bloquear as imagens, as imaginações, os pensamentos negativos que vai acontecer alguma coisa de ruim com você. Então, primeira coisa, bloqueie esses pensamentos. Sempre busca pensar no normal. E aí você pode me falar assim, Igor, pode ser fácil para você, para mim não é. Eu sei, eu te entendo. Né? Converso várias vezes com pessoas que falam sobre isso, eu sei o que elas sentem. Para você reprogramar, não é fácil. Não é tão simples.
mas você pode fazer com novas atitudes que vai se tornar hábito, que vai te dar novas habilidades. E uma coisa simples que você pode fazer é buscar conversar com seu bebê. Todos os dias faz esse exercício de conversar com seu bebê, de dizer para ele que você vai estar o tempo todo junto com ele, que você está aqui para proporcionar que ele seja feliz na terra, que você está ansiosa em vê-lo aqui nos braços, que você vai estar sempre protegendo, você vai estar passando uma emoção positiva para ele. E você pode até falar que o seu parto, isso é como se fosse um mantra, que o seu parto vai ser um parto prazeroso, que você vai ter um parto saudável, que vai dar tudo certo. Por mais que inicialmente esse não seja o seu pensamento, mas só em você falar, você começa a reprogramar a sua situação mental, as suas emoções. Então, talvez na primeira vez você não sinta nada, na segunda nada, na terceira nada, mas aqui na quinta, na 10ª, na 20ª, daqui a pouco você está vivenciando aquilo que você está falando. E lembra que eu falei que para o cérebro ele não sabe distinguir o que é real e o que é imaginário? De tanto você imaginar, aquilo se torna real. E olha, Igor, eu quero acrescentar aqui, porque você estava falando e eu já estava aqui viajando. Acrescentar, mamãe, fale para o seu bebê que quando ele sair de dentro de você, ele vai encontrar a mamãe e o papai mais felizes do mundo. Isso é um exercício que eu faço com as minhas grávidas no pré-natal, da gente simular um trabalho de parto. Então, visualize-se em trabalho de parto. Visualize-se como você vai lidar com a dor. Durante cada contração, faça um escaneamento corporal. Eu estou relaxada? Ou eu estou tensa? Se eu estou tensa, eu relaxo. Eu estou respirando? Ou eu fiquei em apneia? Se eu fiquei em apneia, eu relaxo. Então, fazer um escaneamento corporal. Então, visualize-se em trabalho de parto. Como que eu vou me visualizar em trabalho de parto? Vivendo as contrações. Eu vou me visualizar relaxando e respirando. E a cada contração que vier, a cada onda que vier, o meu nível de relaxamento e confiança aumentam. Esse é um exercício maravilhoso, né? Perfeito. E funciona. Funciona. Isso que você estava falando, né? De visualize-se, converse com seu bebê. Igor, você sabia que eu não fiz? Sério? Gente, e na minha última gestação, lá vai, né? Vou entrar agora num depoimento, vou começar um relato gestacional. Gente, Igor, na minha última gestação, que eu engravidei na minha última gestação depois de um tratamento de câncer, né? Eu estava careca. Eu estava... Só para contextualizar vocês, meninas, assim, a minha filha mais nova, ela já tem 10 anos. E quando eu engravidei dela, eu tinha voltado de um tratamento de câncer. Eu estava careca. Eu estava retomando a minha carreira. Então, estava cheia de aspirações. Engravidei. Sem planejar. E aí, aquela minha gestação, eu aceitei, mas eu não vivi a gestação. Eu falei, não, pelo amor de Deus, eu estou voltando para o trabalho agora, depois de um ano parada, de um ano tratando um câncer, e pera lá, né? Eu tenho que mergulhar na minha carreira. Então, já era mãe de terceira viagem, tal, cheia de praticidade. E eu vivi minha gestação mergulhada no trabalho. Um belo dia eu estou em casa, minha bolsa rompeu. E eu, caraca, meu Deus, minha filha vai nascer. Pra você ter uma ideia, eu fiz meu enxoval em um dia. Uma semana antes dela nascer. Fui lá, eu preciso disso, já sei tudo que eu vou precisar, botei num carrinho, fui. Gente, quando a minha bolsa rompeu, caiu minha ficha. Sabe de quê? De que eu não amava aquele bebê. De que eu não tinha nutrido nenhum relacionamento com aquele bebê. Eu disse, meu Deus, minha filha vai nascer. E eu não me envolvi com ela. Me deu um desespero, Igor. Porque eu sabia, como obstetra, como mãe, que aquilo era muito importante.
E eu não tinha nutrido esse relacionamento com ela. Resultado. Por 2 anos, a minha filha, ela queria basicamente saber do pai e não de mim. Você sabe o que é uma criança de 2 anos que começa a alcançar a porta, que abre a porta do quarto assim e entra? E o meu marido tinha um sono pesado, né? E eu deitava na cama mais próximo da porta. Então, quando eu via aquela portazinha abrindo, lá vem ela. Aí eu abria o olho e dizia, vem, filha, vem. Ela chegava perto de mim. Às vezes ela me batia e ela dizia, não, papai. Nossa, isso me destruía. Imagino. Até que um dia eu fui para um momento na igreja e uma pastora lá, ela deu o relato dela, né, que ela tinha conflitos com a mãe, porque a mãe havia rejeitado, que a mãe queria um filho homem para dar para o pai. E naquele dia caiu minha ficha. Eu falei, gente, a Melissa é assim comigo, porque dentro do útero eu tive uma coisa assim de deixa ela para lá um pouco e deixa eu ir trabalhar, deixa eu conquistar essa fase da minha vida. E Igor, quando eu cheguei em casa, depois daquele retiro, eu me sentei no sofá e a Melissa tinha 2 anos. Eu coloquei ela aqui na minha frente e eu falei assim para ela, filha, mamãe quer te dizer algo. Quero te dizer que você é um presente de Deus para minha vida. Você não foi um projeto meu, você foi um projeto de Deus. Mas no momento que a mamãe entendeu, a mamãe abriu o coração para você. E você tem uma mensagem na minha vida. A mensagem que você tem na minha vida é que os planos de Deus, eles são maiores do que os meus planos. E eu quero hoje dizer que eu te amo. Eu quero te pedir perdão. Eu hoje quero me conectar com você. Eu quero te pedir perdão. Perdoa a mamãe, perdoa a tolice da mamãe, perdoa porque a mamãe fez isso, a mamãe se dedicou ao trabalho, a mamãe não se dedicou a você. E hoje a mamãe quer reconstruir esse relacionamento. Igor, juro pra ti, a Melissa tinha 2 anos e ela chorava na minha frente, eu chorava com ela, ela chorava na minha frente, a Melissa estava entendendo. E a gente se perdoou com 2 anos. E a partir daquele dia, o nosso relacionamento foi outro. Você estava aí falando sobre esse exercício da gente falar com a gente, com o bebê dentro da barriga, e eu me lembrei totalmente, isso foi eu totalmente. E você vê, doutora, que esse exercício é tão importante porque pode prevenir, inclusive, depressão pós-parto. Tem gravidez que são indesejadas, que as mães, elas parecem que nem ligam, parece que é uma obrigação aquilo ali. E ela não tem ideia que isso vai interferir tanto na saúde mental dela quanto na saúde mental do bebê. Tem tantas crianças que hoje têm problemas, têm transtornos, por causa de simplesmente um descuido no momento da vida uterina. E é por isso que é muito importante para você, mamãe, que está assistindo esse podcast, ter essa consciência que a vida do teu filho começa na tua barriga. O subconsciente dele é formado na tua barriga. Tem muitas coisas relacionadas a emoções dele na vida adulta que nasceram na barriga, pelos seus sentimentos, pelo contato, pela proximidade. Glória a Deus, doutora. Eu já quero te convidar, Igor, para a gente vir falar só sobre isso aqui no podcast. Vamos porque, sim. gente, vejam que é o universo, a gente veio falar sobre, né, o modelo mental que vai te levar a uma experiência de parto transformadora, e aí a gente entra nesse exercício tão simples, né, que é você se ver no dia do teu parto. Porque pessoas vão falar que você não é capaz, entenda uma coisa, as pessoas, elas vão colocar em você as expectativas delas, as crenças delas. A gente tem isso, né? O ser humano tem isso. Nós somos defensores das nossas crenças. Meu partido é o melhor, meu candidato é que é o certo, a cor tal é a melhor, o time tal é o melhor. A gente está todo tempo assim defendendo as nossas crenças. E
As pessoas, quando vierem conversar com você, elas vão defender as crenças delas. Então, é muito importante. O Igor falou hoje aqui. É importante você se blindar, é importante você se informar, é importante você fazer atividades como se conectar com seu bebê. É importante você se projetar para o dia do nascimento do seu filho. Como você vai se comportar durante o trabalho de parto? Tudo isso vai te ajudar a ter um parto mais tranquilo. Entenda, hoje a gente está aqui para te ajudar a quebrar crenças. Crenças limitantes. De quê? De que você não pode, de que você não é capaz. Hoje o nosso objetivo aqui foi estraçalhar, de repente, uma crença de que é necessário um perfil físico ideal para parir. Mulher de quadril largo, bebê pequeno, cordão não pode estar enrolado no pescoço, uma série de coisas que você vai ouvir falar no decorrer da tua gestação, né? Mas, na verdade, mais importante do que ter um perfil físico para o parto é ter um perfil mental, um perfil que se permite, que se conecta com seu filho, um perfil que crê, acima de tudo, que é capaz. Perfeito. Dentro da psique humana, nós somos mergulhados a algo chamado de ciclo de autossabotagem ou maldição hereditária. O que é que significa? Às vezes, o padrão emocional da sua bisavó seja igual da sua avó, seja igual da sua mãe, seja igual a você. Mas não necessariamente sua filha precisa ser assim. Se você acha que aquilo ali é algo que precisa ser mudado, você não está vivendo em uma cadeia, em um calabouço de emoção. Você pode ter novos comportamentos que, por uma questão de maturidade ou de falta de conhecimento, as pessoas que passaram por você, né, os seus antepassados, a sua mãe, a sua avó, não teve isso, não é culpa delas, mas que você pode ter uma atitude diferenciada para mudar a sua vida e mudar a vida dos seus filhos. Mas precisa partir de você. Não é o médico que vai fazer isso por você, não é o vizinho, o seu marido, ou quem quer que seja que vai fazer isso por você. É você que precisa. A promessa na sua vida foi para que você tenha vida em abundância e tenha certeza que isso é um direito seu. Mas você precisa procurar realmente ter uma mente diferente, sair do negativismo e pensar nas coisas boas da vida. Das coisas boas que você merece, nas coisas boas que você deseja. Tem tanta gente, doutora, que fala o seguinte: eu vivo nessa vida assim, eu sei que eu vou morrer dessa forma. Né? Uma vida sofrida, uma vida limitante. Mas no simples ato de mudar a forma que você vê o contexto que está ao seu redor, a sua vida já muda. A gente não está falando aqui nem de financeiro, mas a gente está falando de algo muito maior, que é o padrão mental, que é o padrão emocional de enxergar as coisas. E quando você muda o seu mindset, quando você muda, você descobre a sua identidade e você percebe a necessidade de buscar mais informações que venham a mudar os seus comportamentos, você tenha certeza que você vai ser um elo de transformação dentro da sua casa, dentro da sua família. Começando com você conversando com seu bebê dentro da sua barriga, você tendo uma conversa dessa com seus filhos, você tendo a conversa com os elementos da sua família, você vai ser o elo de mudança, o elo de transformação. E aí, mudando a sua mente, quem sabe você não vai ser aquela pessoa que vai proporcionar que o padrão emocional de todos os integrantes da sua família mude também. E aí vocês começam realmente a experimentar o que é uma vida em abundância. Por isso é muito importante ter um conhecimento na PNL que diz o seguinte: olha, mapa não é território. Não quer dizer que aconteceu com ela que vai acontecer com você. Não quer dizer que a sua vizinha teve uma gravidez frustrada que você vai ter também. Não. Embora a gente busque esses padrões, né? A gente busca. Quantas vezes as pacientes chegam no consultório e dizem, olha, eu acho, doutora, que eu não vou conseguir não, porque na minha casa, na minha família, ninguém teve parto normal. Todas as minhas primas foram cesariana, minha mãe foi cesariana, todo mundo foi cesariano na minha casa. Então, assim, a gente busca esses padrões, né? Até para se proteger, se ancorar, tudo mais, né? A procurar apoio, acolhimento. Então, a gente vê que essas coisas se repetem, né? Aquele padrão de sobrevivência que eu falei lá no iniciozinho do nosso podcast, né? Nós sempre vamos nos ligar às coisas negativas para nos proteger. Opa, eu estou protegido disso aqui. Eu vou fugir disso.
E aí, meninas, é por isso que eu convido você a permitir-se. Hoje, nosso momento aqui foi para que você entendesse um pouco como funciona a nossa mente. Se você conseguiu se identificar, se você tem um padrão de mindset fixo ou de crescimento, você pode gerar para si as melhores estratégias para se visualizar dentro de um processo de trabalho de parto. O parto é o momento mais poderoso e transformador da vida de uma mulher. Não existe para nós um momento maior de autoconexão para que a gente se descubra, se entenda, se empodere e se conecte tanto com a gente, quanto com o nosso filho, quanto com o nosso companheiro, do que o parto. Já passaram por aqui outras mulheres que foram entrevistadas e elas dizem: aquele momento eu e o meu parceiro foi incrível, foi um momento marcante, foi um momento que eu me senti muito amada. Ela fala sobre o quanto ela cresceu depois de viver essa experiência. E isso é uma coisa que eu sempre vi ali, quando as pessoas interpretam na Bíblia, ali no livro de Gênesis, quando Deus fala para Eva, né? Você parirá com dores de parto. Já vi muitas pessoas pregando isso como Deus castigando a mulher. E eu, como obstetra, que conhecia o processo, eu não conseguia ver isso como castigo. Eu não conseguia. E hoje, a minha leitura desse momento, dessa interpretação bíblica, é o seguinte: Deus sabia que nós, mulheres, precisaríamos passar pelo parto para ver o quão forte nós éramos. Porque também, lá na Bíblia, fica implícito, às vezes, quando a gente vai ministrar, de que a mulher foi fraca e cedeu à tentação da serpente. Mas Deus diz assim: você não é essa fraqueza que você acreditava ser. Você vai passar pelo parto e você vai ver que você é muito forte. Então, eu vejo que o parto, na minha leitura, ela é um grande presente que Deus nos dá para a gente conhecer a fortaleza e a potencialidade e a imagem e semelhança de força que Deus é nas nossas vidas. Isso mesmo, doutora. As pessoas precisam se olhar com um olhar de empoderamento, se achar menos fraca, sabe? Achar que realmente pode sim, tudo posso naquele que me fortalece. Tem um versículo bíblico que fala o seguinte: olha, se disseres a esse monte, ergue-te e lança-te ao mar, e no teu coração não duvidar, assim se fará. Só que na mente humana, a gente lê esse versículo e fala assim: como que um monte pode se jogar no mar? Né? Claro que você sabe que Jesus ele falava tudo por metáforas. Então o que ele quis dizer? Aquilo que você acha que era impossível, se você crer, você pode conquistar. Você pode alcançar. Agora, você precisa primeiro mudar. A gente estava conversando aqui nos bastidores que teve um jogador da seleção que antes dele ir para a Copa, quando ele era criancinha, ele desenhou. Ele se vendo na Copa. Então, olha só, era impossível para ele naquele momento, poderia até ser, mas ele colocou ali como algo real. Lembra que eu falei que a mente não sabe o que é real e o que é imaginário? Então, quando você estimula a tua mente com aquela informação, ela vai fazer o possível e o impossível para você alcançar aquele objetivo que você visualizou. E aí vem a preparação e aí vem, claro, não cai do céu. A gente que precisa realmente ir atrás. Mas o mais importante é mudar a sua mentalidade. Você saber que você pode. Você saber que você tem condições de alcançar aquilo que você acha que é impossível, que é só pode acontecer com um vizinho, só pode acontecer com a pessoa do outro bairro, só pode acontecer com uma pessoa que eu já estudei, mas comigo não. Mude essa mentalidade que você vai ver que naturalmente os seus resultados vão mudar. Olha só, então, gente, para finalizar, acredite, insista, se conecte, e você vai obter os resultados que você está procurando. Igor, só tenho que te agradecer. Então, já vamos falar também sobre essa parte dessa conexão no intrauterino. Eu acho que a gente precisa trazer isso para o nosso público. Muito obrigada
por sua participação, por sua presença. Eu tenho certeza que você que assistiu aqui até o final foi muito edificado. Não deixe de compartilhar esse vídeo com suas amigas que estão gestantes, com pessoas que querem conquistar na vida, porque eu acho que hoje a gente, acima de falar sobre parto, a gente falou sobre conquista. Coloca aqui nos comentários, né, tudo que você já ouviu acerca do parto, o que as pessoas têm falado para você sobre as suas escolhas, como você se imaginava. Você já fez esse exercício de se ver no seu trabalho de parto? Então comenta aqui com a gente. Igor, gratidão, muito obrigada. Você é sempre bem-vindo, esse espaço é seu. E fique com a gente sempre, viu? Doutora, eu que agradeço. Mais uma vez, eu sou muito grato a Deus pela oportunidade de ter lhe conhecido, de conhecer mais profundamente o trabalho maravilhoso que a senhora faz, tanto como obstetra, como essa criadora de conteúdos. Eu acho que foi uma oportunidade que Deus lhe deu de transformar a mente de muitas pessoas e assim a senhora está fazendo. Eu agradeço demais. Tenho certeza que pode contar comigo para outras oportunidades. E deixar um recado aqui para as mulheres que estão nos assistindo. Você pode, é só você crer. Porque tantas pessoas têm um resultado diferente daquilo que elas desejam e daquilo que ela realmente pode alcançar por causa de uma mente escassa, de uma mente limitante. E quando você começa a observar e enxergar o mundo com outra ótica, você vai ver o quanto que você pode, o quanto que você é capaz de alcançar os resultados que você deseja. Doutora, muito obrigado, conte sempre comigo. Gente, fique com Deus. Até o próximo episódio. Tchau.